Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, graças a Deus por isso, por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado, sabendo que é grande essa riqueza, né, que Deus tem disponibilizado para toda a humanidade, né, que é a sua palavra. Daí vem a salvação, daí vem o livramento. Quando fala em salvação, está falando de salvar, cuidar de você na terra e, por fim, vida eterna. Então, quando fala de salvação, você é salvo todos os dias pela palavra de Deus. Quando você busca no Senhor, acontece o de melhor para você. Acredite nisso, porque isso é verdade. O Senhor Jesus, Ele quer fazer o melhor para você, né? Não tem como quando Jesus fala que o ladrão vem senão roubar, matar, destruir. Isso deixa bem claro que se não busca em Deus o bem, você vai se encontrar com o mal. Não tem como você de outra forma ser bem acolhido, ser defendido, se não for no Senhor. Porque ele completa o versículo, que é João 10:10, ele diz que eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então veja que um é totalmente ruim, tudo que ele tentar fazer com você é mal, é ruim, é condenação, é morte. Mas o Senhor veio para que tenhas vida, ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então veja, todas as coisas que o Senhor faz com você é bom. Então por isso, quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais coisas boas acontecem na minha vida. Então fazer o bem, como Paulo usa muito isso aí, né, os salmistas e toda a Bíblia, para a gente fazer o bem e fazer boas obras. Paulo fala muito sobre isso aí. Então tudo que você faz em Deus é bom. O que você faz em homem e diabólico, coisas assim, mundano, nada, mesmo que não seja muito prejudicial, mas é vã. Então veja que tudo que é de Deus é vida, tem vida eterna, tem a aprovação do próprio Deus. Então veja que, por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, ou seja, são chamados, dá ouvido à palavra, os conselhos de Deus. Então, tudo que você dá ouvido a Deus, dá ouvido no sentido de obedecer, tudo que você obedece a Deus, produz vida, produz bem, produz edificação. Então, está certo. Tudo que você faz em Deus é certo. E tudo que vem de homem, ou é vã, não serve de coisa nenhuma, ou o que vem de homem do mundo e do diabo, ou demônios, eles são morte, condenação, é mal. Aí, como eu volto a explicar, ainda que não seja tão mal assim, mas também não tem poder de salvação. Não tem eternidade, não tem permanência, não leva para o mundo vindouro. Mas quando você faz em Deus, leva para o mundo vindouro. Ainda que seja coisa natural, porque as coisas naturais, ela te leva a edificar a tua vida, não prejudica a vida, é isso aí. É claro que as coisas naturais terrenas, a tua vida carnal, ela tem validade e tudo, mas também não prejudicou. Então foi bom, porque quando você faz as coisas
no entendimento do Senhor, ou seja, buscando nele esse entendimento, então você nunca prejudica a tua alma, a tua salvação. E o Senhor abençoa, porque a promessa é terrena e celestial. Então você vê que tem aqueles versículos que a gente fala, aquele versículo, principalmente um versículo que é 2 Crônicas 7:14, sempre é falado que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então são essas coisas tudinho aí para você chegar a Deus, né? Tem que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos maus. O que é maus? É que vem do homem, do mundo, do diabo. Tudo que não é de Deus é mal, porque não leva à salvação. Então tem essas 4 coisas aí. Aí você chegou em Deus. Aí você vai produzir. Ou seja, vai ser aprovado, vai ser ajudado por Deus. E você vai ter uma vida na terra e disse: eu perdoarei os seus pecados. Então você vê que você já está salvo. Chegou em Deus, está salvo. Perdoa o que você fez para trás, o que fez anteriormente. Agora o que vale é para frente, porque você está humilhado, você está orando, você está buscando a face do Senhor, ou seja, está na presença de Deus. E você está arrependido do que fez para não fazer mais. Aí você está com Deus. Aí verdadeiramente daí para frente você vai ter uma caminhada com o Senhor. Aí ele disse: eu perdoarei os seus pecados. É claro que isso ele não está afirmando, nem está garantindo que você vai permanecer na frente dele, na face dele, nos conselhos dele, fazendo a vontade do Senhor. E ele não está prometendo eternidade ainda, porque você vai ter uma vida de permanência ou não. Você pode ser perdoado e amanhã começar a fazer tudo de novo errado. Então veja, ele perdoa até ali. Daqui para frente é você que vai buscar em Deus esse bom caminho e sair do mau caminho. Então, se arrepender dos seus maus caminhos e andar no caminho bom de Deus, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se salvar, participar do reino do céu, ir para o céu, vir ao Pai, ele diz, a não ser por mim. Então veja que você tem que andar nesse caminho aí. Então se arrependeu dos maus, que é os teus caminhos, teus pensamentos, conselho de ímpio e de pecador, e você pegou o caminho de Deus. Então, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, eu perdoo os pecados, essa pessoa está salva. Eu não me lembro mais dos seus pecados passados e eu vou abençoar ele na terra. É isso que ele está dizendo. Então você vê que você vai ser abençoado, ainda que você não entenda isso. Poxa, eu sou abençoado por Deus e estou assim nessa pindaíba, vamos dizer assim, né? Mas você vai ver ao teu redor, você está feliz, o teu interior está bem, a tua alma está alegre, a tua alma está solta, não está oprimida pelo diabo, né? Está descansada, como diz o próprio Jesus, para vir os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei a sua alma. Encontra descanso para a alma. Então você vai ver, muitas vezes você acostuma com isso, porque o homem ele é muito ingrato, né? Então por isso que Deus, tudo que ele diz, até mesmo no Novo Testamento, no Velho Testamento, tinha ali a festa do tabernáculo para fazer memória da saída do Egito.
né? Saída do cativeiro para o livramento, para ser livre. E agora, no Novo Testamento, Jesus disse para a gente fazer aí a Santa Ceia, né? Em memória dele, para lembrar que ele deu para nós o escape, remiu nossos pecados, tirou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, subiu ao céu, levou cativo o cativeiro. Então Jesus, ele fez isso por nós. Então eu preciso lembrar, comer o pão, que o significado é o seu corpo, que foi rasgado por nós, e o vinho, que significa aí, representa o seu sangue, que foi derramado por nós, dizendo ele mesmo disse, meu corpo foi rasgado por vós, dilacerado, e o meu sangue foi derramado por vós, para livrar vocês. Quer dizer, eu preciso estar lembrando disso. Então, o pão da vida, que é a Bíblia Sagrada, ela me alimenta. Esse pão eu vou alimentando o meu espírito, para mim ficar sempre lembrando do Senhor e valorizar isso. Aí então Deus, ele é para mim não esquecer e não voltar para os meus maus caminhos, para o entendimento meu, concupiscência minha, desejo carnal meu, ou qualquer uma forma humana. Não, eu tenho que andar primeiro o espírito, depois essa forma humana aí. Então, mas é valorizando primeiro o espírito. Então com humildade, né, você vê que Jesus, eu falei agora há pouco, de vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí encontra descanso para a alma. Né, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, 30. Então fala isso aí, exatamente porque eu preciso dessa humildade. Quando você vê lá em 2 Crônicas 7, 14, fala logo de humildade, de se humilhar. Se meu povo, que diz que é meu povo, diz que é crente, é isso que ele está falando, irmão. Meu povo que fala que é evangélico, que é crente, que acredita em mim, que usa o meu nome dizendo que é povo meu. Se meu povo que se chama pelo meu nome, o que está dizendo? Ah, eu sou de Deus, eu sou crente em Jesus Cristo. É isso que ele estava falando. Meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Né? Tem que estar sempre humilde, se humilhando diante do Senhor. Não é se humilhando para homem, é se humilhando para o Senhor, para o Evangelho, para a palavra de Deus. Subordinado à palavra, sempre dependente da palavra, sempre dependente de alimentar-se da palavra. Então isso traz aí essa salvação, né? Que ele mesmo diz, com essa humildade, você orando, aí você consegue se aproximar de Deus, ver a face do Senhor. Né? Ver a face é entender o significado, é entender a salvação, é compreender que tem uma vida pela frente, uma vida eterna, é compreender e valorizar isso. É você enxergar isso, você entender que depende disso. E compreender as formas que é para manter isso aí. Porque tem gente aí que fala de Deus, cara que nunca serviu a Deus, ele não tem nem ideia do que é Deus. Aí eles vão aprendendo uma teoria. Teoria é muito fácil. Eu quero saber é prática. Você praticar, você honrar a Deus de verdade, temer ao Senhor, honrar o Senhor, louvar o Senhor em espírito e em verdade. É uma coisa muito interna e seja verdadeira. Porque o homem, por isso que diz em espírito e em verdade, porque se fosse em carne, e até mesmo em carne, mas carne não é verdadeira, mas se fosse querendo ser, aí os homens até entendiam, porque é uma coisa externa, que um homem consegue ver pelo olho natural, mas é uma coisa espiritual, espírito ninguém enxerga. Então por isso que ele disse, é espírito e é em verdade, um louvor que vem da alma, que vem do espírito.
é uma obediência, um temor, uma humildade interna. É isso aí. Vem de dentro, externando. Então o primeiro é dentro, depois fora. Então veja que ele diz, perdoa os pecados, está perdoado, está limpo por dentro. Na alma, a alma está limpa. Eu perdoarei os pecados, está perdoado. Aí limpou a alma ali, o espírito, está limpo. Está livre de tudo, está próximo de mim. Aí sararei a sua terra, né? Então eu abençoo também, que essa bênção muitas vezes nós somos ingratos, né? Você vê que quando o povo saiu do Egito, tudo que Deus fez ali no sentido natural que dava deles enxergar os milagres que foi, com poucos dias já estavam murmurando, né? E aí foram ingratos totalmente ao Senhor. Do mesmo jeito é nós. Jesus fez tudo o que fez por nós. Eu preciso ficar relembrando. Eu preciso mastigar a palavra, mastigar. Comer palavra todos os dias e fazer na prática, que é cultuar o Senhor, congregar junto com o corpo de Cristo, que é a congregação local, a igreja local, da onde eu estou. Eu preciso congregar nisso aí para me dar testemunho para os outros. Eu não posso ser um Cristo separado, um membro de Cristo separado do corpo de Cristo. Eu tenho que ter um corpo, né? Então é exatamente isso aí que nós precisamos, e assim a gente ser participante desse corpo de Cristo, exatamente do pão, do vinho, essa obediência que a Jesus, que ele disse, fazer isso em memória de mim. Então aí a gente faz, no meu caso, na nossa igreja, que eu sou da Assembleia de Deus, fazemos 2 vezes por mês a Santa Ceia. É exatamente para lembrar, agradecer o Senhor por ele ter rasgado o seu corpo, derramado o seu sangue para salvar nós, para remir o nosso pecado. Ele não tinha pecado, ele fez por mim, fez por você. Então veja que Jesus, ele se fez carne, que é o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, e ele venceu o pecado na carne. Ou seja, ele não obedeceu o pecado, em momento nenhum ele pecou, e venceu o pecado, no sentido, o diabo, a morte, teve que matar ele porque ele estava em carne. A carne tem que ser morta, está ordenado por Deus morrer. Então o próprio Deus veio, se fez carne, habitou entre nós, teve que morrer, o diabo teve que matar ele, perdeu aquilo que ele tinha ganhado de Adão, ele perdeu, porque ele matou Jesus. É isso aí. Então Jesus sem pecado, irmão. Então ele resgatou de volta a vida do homem. É isso que nós precisamos entender, essa situação, para que a gente venha trabalhar em cima disso aí, nas nossas próprias vidas, edificando a nossa vida na obediência da palavra. Então é muito importante, necessário para cada um de nós buscar no Senhor. Então eu quero ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 14, que eu quero ler aqui até o 19. Fazer uma leitura meio longa aqui, para nós entendermos aqui o que Paulo fala aqui, né, para todos nós. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3, versículo 14 a seguir até o 19, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 16:
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Podertes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É isso aí. Eu não posso me apegar, me afirmar, me basear no meu próprio entendimento. Então, eu não tenho entendimento nenhum. O homem exterior, o homem carnal, ele não tem a compreensão das coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende. Por isso eu não posso confiar no meu próprio entendimento, mas buscar o entendimento no Senhor, na palavra. Quando você faz essas coisas aí de se humilhar, sem humilhação você é arrogante, é prepotente, acha que pode, arrebenta, quebra tudo. Você é dono do nariz, ninguém manda em ti. Então você, sem humilhação, você jamais se sujeitará à simplicidade que há em Cristo. A simplicidade do Evangelho. Quando eu falo em simplicidade do Evangelho, o Evangelho é tão simples que é desinteresseiro, ou seja, a gente não desperta interesse. Acho desnecessário. Para que isso? Não faz necessário isso aí. Que necessidade tem de eu fazer isso? Então, porque parece não ter resultado. Quando a gente vê Isaías falando, ou seja, escrevendo pelo próprio Espírito de Deus, que ele diz em Isaías 53, e sempre eu gosto de falar esse versículo, o primeiro, mas eu quero falar do 2, versículo 2, mas o primeiro diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, que é exatamente a salvação de Deus. Quem é que dá crédito numa coisa que parece não ter resultado nenhum? Para que isso? Desnecessário. Então, por isso que ele diz no 2, no versículo 2, que ele diz que ele foi subindo como renovo perante ele. Perante é uma coisa que está bem clara ali, bem diante dele. Porque somente ele mesmo sabe o valor que é. Completamente. Então nós buscamos conhecer esse valor, buscamos conhecer o pouco que nós conhecemos, nós vamos valorizar e vamos ser abençoados. Vamos ser abraçados, acolhidos, salvos pelo Evangelho, pelo próprio Cristo. Mas quando ele diz, foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Você vai ver que é assim que é o Evangelho. Pois subimos com um renovo perante ele numa raiz de uma terra seca, que não tem valor, irmão. Uma raiz, não é um toco, não, uma raiz de uma terra seca, que nós olhando para ela, daí não vem nada. Ele foi subindo como um renovo, nasceu um broto nessa raiz num lugar seco. Não tinha parecer nem formar, isso aí não vai dar nada.
Mas olhando nós para ele, nenhum valor vemos. É isso que é o Evangelho. Eu preciso saber que Jesus, ele disse, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Mas quando plantada, nasce a maior hortaliça de todas elas. Que aí os pássaros fazem ninhos e se abriga debaixo dela. Então veja que cresce. Ele comparou o reino do céu como 3 porções de fermento, que uma mulher separou e colocou na massa e levedou. Todas igual. Cresceu. Então veja que o reino do céu é isso aí. Eu preciso entender que não é eu que sei, mas o Espírito de Deus que sabe. Quando eu valorizo isso, quando eu quero isso, quando eu busco isso, o Espírito me ensina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele vai lá, traz para mim. E Paulo diz aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem aconselhou ele? Quem é que pode aconselhar Deus? Ei, Senhor, está fazendo errado, hein? Se ele é o ômega e o alfa, princípio, fim, primeiro e derradeiro. Ele é tudo. Todas as coisas foi feita por ele e nada do que foi feito se fez sem ele. Quem vai aconselhar ele? Aí você está dependente totalmente do Senhor. Então veja, não podemos aconselhar o Senhor. Então, quando nós nos sujeitamos a Ele, aí nós temos a mente dele, a mente de Cristo está em nós. Claro, com limitações. Buscando. Quanto mais você busca, mais você tem esse entendimento. É isso que está dizendo aqui. Excede todo o entendimento. Então o homem não tem entendimento, mas Deus dá o entendimento ao homem para compreender o reino do céu, compreender o que é salvação, o que é Deus, o que é o Deus verdadeiro que salva. Então você vê Paulo dizendo aqui, em Efésios capítulo 3, versículo 14, por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Intercedendo por nós. Quando eu digo nós, porque ele foi incluído no cânon bíblico e até hoje ajuda. Até hoje as orações dele, tudo que ele fez, tudo que escreveu, essas cartas, tá valendo. Está nos ajudando, está pregando para nós. Foi consagrado, colocado na Bíblia Sagrada, como palavra de Deus. Como ele mesmo disse, não aprendi de homem, aprendi do próprio Senhor. O próprio Senhor me deu. Aí ele diz aqui no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Não tem como. Toda a família, embora que não. É claro que tem gente aí que não faz o dever. Tem gente que não quer fazer o dever de maneira nenhuma. Aquilo que ele deveria fazer, ele não quer fazer. E ele tem o livre-arbítrio para não fazer. É a mesma coisa que você tem a oportunidade de ser um mecânico, mas você quer ser ladrão. É problema seu. Você está com a oportunidade aí de ser um profissional, trabalhar, se sustentar com dignidade, aprender o que é certo, o que é bom, o que edifica, o que te dá honra, tanto na terra como no céu. Mas você pode ser um vagabundo, você pode ser um ladrão, um cara que só vive apanhando da polícia, sendo preso, agora não pode nem bater mais, porque é um rolo, mas é errado, totalmente errado, prejudica a vida dos outros. Você pode ser, mas vai para o inferno, irmão.
Deus não acolhe você, a não ser que você se arrependa dos seus maus caminhos. Já foi falar. Mas se morrer assim, mas por que eu devo ser ruim se eu posso ser bom? Por que eu vou escolher um conselho do ímpio, me deter no caminho dos pecadores, me assentar na roda dos escarnecedores, se eu posso ser bom? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, versículo 1. Então por que eu vou ser ruim se tem um Deus que me criou e que eu vou prestar conta com Ele? Ele é meu Salvador. E isso eu tenho certeza. E eu não escuto o que Ele diz. Eu prefiro ficar mal entendido do que bem entendido. Eu prefiro ser rebelde e fazer o mal e ir para o inferno do que eu aprender o bem, fazer o bem e ir para o céu. Por que essa rebeldia toda, essa revolta e não buscar esse entendimento, né? Então ele diz, toda família nos céus e na terra toma o nome. Se buscar outro nome não vale nada. Como eu já falei no início aqui, quando você busca em Deus, tem proveito, tem vida eterna, tem aprovação, é o bem, está certo. Mas se não busca nele, busca aí qualquer outra coisa que você queira buscar, ou no mínimo é vã, no mínimo não produz nada, ou produz condenação. Romanos 6, 23. Sempre eu falo isso aí, porque eu falo só de salvação. Então, o salário do pecado é a morte. Então, tudo que tu faz de errado, que é contra a Bíblia sagrada, contra a Bíblia sagrada, contra as palavras de Deus, contra esse entendimento da parte do Senhor, você vai contra isso, vai pelo teu mesmo, então é morte. O resultado não é vida. O resultado não é bom, é mau. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Melhor dizendo, o dom gratuito que o Espírito Santo te dá, pois nós recebemos o dom do Espírito Santo quando nós nos arrependemos. O que é esse dom? O Espírito habita em mim. E ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e traz para mim a revelação do que é bom, do que é certo. Então você vê, Pedro foi perguntado para ele o que deveria fazer no dia da inauguração da igreja, a primeira pregação de Pedro. O que nós devemos fazer, varões? E Pedro disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, perguntaram, 38, ele respondeu, Pedro, disse, arrependei-vos e sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Perdoado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí sim. É o dom, exatamente, o Espírito habitar em você. E aí ter essa ligação com o céu. Penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que é profundeza? Tá não falando aqui que nós precisamos saber a altura, largura, profundeza. Exatamente dos mistérios do Senhor. Sabe aquele tesouro que você garimpa, mete as unhas no chão aí? Só porque foi detectado que tem lá um ouro lá no... Você taca as unhas no chão, mete aí, se esforça e vai buscar o pedaço de ouro lá dentro do chão. Do mesmo jeito, você se esforçar no Espírito, buscando no Espírito de Deus, e ele vai nas profundezas de Deus e traz o mistério, exatamente a mente de Cristo para ti. É isso aqui, irmão. Nós precisamos entender isso, e querer, e almejar isso. Então veja, que ele diz aqui que nós devemos buscar esse dom do Espírito
que é a salvação, né? Aí ele diz aqui, se nós não tomar o nome, não tem parte com ele, simplesmente não existiu. Ou seja, tem uma condenação, do jeito que tu nasceu, já vai para o inferno também. É assim. Não diz isso, mas eu digo o quê? Se é assim, todos nós nascemos destituídos da glória. É claro que uma criança, ela não tem culpa do pecado. Morreu criança, agora depois de tu ter um entendimento, não anda no teu. Busca o entendimento de Cristo. Então veja que ele diz que se arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Exatamente, você foi batizado em nome do Evangelho, na doutrina de Cristo, para obedecer a Cristo. Aí recebe o dom, que o Espírito vai revelando. É isso aí. Então veja aqui, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da glória, ou seja, as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Porque Espírito ajuda a carne em segundo plano. Como lá foi dito, perdoarei os pecados e sararei a terra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Então, primeiro espírito, alma, lá, juntas e medula, corpo. Então, veja que é primeiro, perdoa os pecados, salva, depois a terra. Depois é exatamente o corpo físico. Então, veja aqui que esse investimento do Espírito, que ele vai dar força, ele vai confirmar, né? Que é esse corroborados, né? Exatamente ajudado, esforçado. Aí ele diz aqui, para que segundo as riquezas da sua glória, que é exatamente essa revelação, trazer a profundidade de Deus, né? Os valores do céu, do reino do céu, né? Que ele diz, as riquezas da sua glória, vos conceda, ou seja, me dá, que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito ao homem interior. Então, exatamente esse dom do Espírito. Esse Espírito que vai habitar em você, trabalhar em você, fortalecer você. O Espírito ajuda nas fraquezas e ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8 e o versículo 26. Então veja, ele ajuda nas fraquezas, não deixa tu cair em tentação. Ou seja, não é não deixar, mas ele ajuda ali para você não cair. Se você insistir, não tem jeito, você tem o livre-arbítrio, mas ele vai trabalhar para isso não acontecer. Aí ele vai te dizer o que e como convém agir, falar, dizer, andar, o que fazer, para não sair da palavra, do dom. Ele não sair de ti, não destruir, bloquear ele. Essa ligação com Deus ser bloqueada, cortada. É isso aí. Aí ele intercede naquela hora de fraqueza, ou seja, aquela hora de tristeza, a hora da angústia. Aí ele intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Então é ajudando sempre, né, você. Então é isso que nós precisamos. Para que, segundo
as riquezas da sua glória vos conceda. Então, conceder a nós isso aqui, essa ajuda da parte do Senhor, do Espírito, no homem interior. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Oh, meu Deus do céu. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então prossegue aqui o mesmo versículo, nós vamos falar aqui. Então ele tem que habitar em mim. O que é isso? A palavra de Deus habitar em mim. Eu andar na palavra, eu sempre, nas ações, eu olhar primeiro para a palavra. Eu preciso ver, ouvir de tudo, reter o bem, examinar tudo, fugir da aparência do mal. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17, 18, 19, e vai aconselhando essas coisas aí, até o 22, que fala exatamente fugir da aparência do mal. Abstém-vos, espojai-vos da aparência do mal. Então, uma coisa que parece ser mal. Então, ele não está dizendo para você fugir do mal, não, está dizendo a aparência. O do mal já está longe. Então, veja que aquilo que parece ser, eu tenho que especar, fugir, sair fora. É isso aí. Então, veja aqui, para que Cristo habite, more, a palavra mora em mim. É isso aí, Cristo. Habite pela fé. Porque eu preciso acreditar no que está dizendo aqui. É fé. Acreditar na palavra de Deus. Fazer o que diz, porque vai dar certo. É certo, é bom, está certo, está aprovado por Deus. Por isso eu acredito pela fé. Eu estou acreditando. Pela fé no vosso coração. A fim de, estando arraigados, seguros e fundados em amor. Fundamentado ali no amor. Nessa palavra. Você tem que demonstrar isso. Não tem como você ter Cristo e não mostrar isso. Não existe. Então está vivendo a palavra. Aí vem o versículo 18. Podestes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então tem que estar, eu posso compreender, eu estando nisso aqui, irmão, com a mente de Cristo. Cristo habita em mim, eu acredito nisso, eu estou arraigado nisso, fundamentado nisso. Eu estou nessa base que é o Evangelho, a palavra de Deus. Então, eu posso compreender com todos os santos, todos os que são crentes, que estão igual a mim. Eu estou falando eu no sentido todos nós. Então, se nós estamos assim, estamos juntos com todos os santos, né? Aí você vai ser concedido, você compreender isso aí. Você está nisso aí, com todos os santos, como diz aqui. Qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor, desse entendimento, dessas riquezas, dessa glória, desse reino, dessa vida eterna. O que é isso aí? Você está aprofundado nisso aí.
Você está corroborado, você está, como diz aqui, é concedido a você esse dom junto com os outros santos, para você estar nessa profundidade das riquezas do Senhor. Aí ele diz aqui no 19, e conhecer o amor de Cristo. Então veja que não é um amor aí que você conhece no natural. Um amor que você ama o que está errado. Você é a favor do erro. Do natural, do que não produz, do que é vã. Ou do que é mal. Porque você não tem entendimento, não é uma questão de porque errou. Não, é porque não entende. Às vezes você está até querendo. Você até quer servir a Deus, quer se salvar, mas você não busca essa profundidade. Você não faz o que Jesus diz, o que a palavra diz. Você não se aprofunda nisso, você não se interessa nisso, não se esforça nisso. Então você fica raso nisso, superficial, nesse entendimento. Aí você pensa que entende e não entende. Você teima, fica contra quem entende, achando que você quem está entendendo. Está entendendo aqui, irmão? A pessoa está vivendo no mal, na coisa vã ou no mal mesmo, como já foi explicado, e você concorda com ele pensando que está certo. Aí quem está no bem, andando, fazendo o bem, andando na salvação, na mente de Cristo, nos dons do Espírito, você é contra. É o caso do próprio Jesus, os apóstolos, os profetas, os homens de Deus até hoje são perseguidos por isso. Ah, esse cara é doido, é um maluco, veio afrontar a gente. Afrontar nada, estamos pelejando para salvar. Estamos lutando para você compreender, se aprofundar conosco nisso aqui. Receber, ser concedido a você esse dom do Espírito. Então veja aí, e conheça o amor de Cristo. Então para mim conhecer esse amor é que está, irmão, a batalha, a luta, né? Que excede todo entendimento. Não é algum entendimento. Todo entendimento. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para mim chegar na plenitude de Deus, eu preciso ter esse entendimento. Porque senão eu não vou me aprofundar. Eu não vou me esforçar nisso. Eu vou ficar sempre, volto a dizer, eu vou ficar sempre raso, superficial. Ou até recuar para o natural. Então tem que ser espiritual. Você vê que era um homem interior, né? Que ele diz aqui que vai ser ajudado, concedido, né? Conhecer essas riquezas, tudo vai ser concedido a você, ajudado, esforçado, que é corroborado, pelo seu espírito, no homem interior, no homem espiritual, na alma, no espírito. Então não é uma coisa externa, né? É uma coisa interior. Então veja que não é para natural entender. Assim você conheça o amor de Cristo. Aí você vai conhecer. Que é esse amor que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, né? Aí você vai ver o que é o amor, que ainda que dê o corpo a ser queimado sem amor, não serve de nada. Então você fazer as coisas pelo natural, pelo teu entendimento, é vã, é terreno, mundano e diabólico. Juntando tudo da mesma coisa, que não produz nada sempre. Mesmo que não prejudique, mas também não edificou.
Não derrubou, não destruiu, mas não edificou nada. Sabe aquele carro que ele é até bom, mas ele nem saiu do lugar. Produziu o quê? Não anda, não funciona, não trabalha. Não adianta nada. Não adianta ter um carro e não usar ele. É isso aí. Então é a mesma coisa, quer dizer, eu preciso de produção, de produzir, de desenvolver, de me aproximar do céu, defender o reino. Defender com o quê? Se eu não tenho a espada do Espírito, o escudo da fé, capacete da salvação, sapato do Evangelho, couraça da justiça, não tem nada disso. Não sou soldado, sou nada. Então é preciso esse entendimento. Então excede todo entendimento. Não posso me basear no meu. Não. Excede o meu, em nós, todos. O homem em si, todos são igual. Ah, mas o fulano lá estudou muito, vale nada. Ah, o outro tem riqueza, muito dinheiro, não vale nada, a mesma coisa do outro. Tudo é igual. Sabe de nada, todos vão para o mesmo caminho, todos morrem. A vida está aqui, nisso aqui. As riquezas estão aqui. Quando tem a mente de Cristo, e assim você tem toda a plenitude de Deus. Ah, sim. Então tá certo. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Que Deus é tão bom e sempre está nos ensinando, abrindo as nossas mentes para nós compreender qual seja a altura, a largura, a profundidade e o comprimento da sua riqueza, da sua plenitude, da sua glória. É isso aí. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim e às pessoas que nos assistem nesse momento. Meu Deus, que sabemos que isso é a maior riqueza que um homem pode possuí-la. É a tua mente, é o entendimento, é a tua salvação. Meu Deus, as armaduras do Senhor que pode lutar no mundo espiritual contra os principados e potestades do mal no mundo espiritual. Deus, sem essas proteções, sem essas armas, jamais venceremos. Meu Deus, e o Senhor sabe, meu Senhor, a necessidade que temos. Por isso, Pai, estamos aqui nesse programa mais uma vez orando, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abrir nossas mentes, a mente das pessoas que estão nos assistindo. Ajuda essas pessoas a compreender que aqui não é uma religião, aqui não é tradição de homem, não é pensamento de homem, não é ideia humana. Não estamos querendo alguma coisa dessas pessoas no sentido natural, mas estamos querendo que o Senhor seja revelado a elas. Meu Deus, que o dom do Espírito habite nas suas vidas, é isso que nós queremos. Meu Senhor, ajuda elas a entender, a compreender que as suas vidas estão nas tuas mãos. Que sem buscar no Senhor não achará vida. Meu Deus, ajuda, abençoa, como foi dito, se essas pessoas se humilhar, se arrepender, o Senhor perdoa os pecados. Mas o Senhor sara a terra também, o Senhor abençoa a vida dessas pessoas, o Senhor prospera. Oh, aleluia! O Senhor prospera as vidas dessas pessoas, meu Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos, pedimos aqui, que o Senhor venha abençoar a cada um que se humilhar, buscar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, perdoa eles. Concede, meu Deus, o dom do Espírito Santo, para que eles venham conhecer qual seja a riqueza e a profundidade, a altura, o comprimento, a largura
dessa plenitude do teu poder, da tua glória. Deus do céu, ajuda, meu Senhor. Abençoa, cura aquele que está enfermo, para a glória do teu santo nome. Nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.